Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos. Queridos, estamos reunidos para mais uma aula de EBD. Gostaria nesse momento de convidar você a fechar os teus olhos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Apesar das situações que nós estamos vivendo, podemos ver a boa mão do Senhor trabalhando a nosso favor. Ore comigo. Eterno e soberano Deus, maravilhoso, glorioso Pai, diante do Senhor, ó Deus, nós nos colocamos nessa manhã para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que se não fosse as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, de forma alguma, ó Deus, nós estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, e dai-nos também uma compreensão, a iluminação do teu Espírito, dentro, ó Deus, do estudo que iremos fazer nessa manhã. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, peço que você venha abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5, do verso 18 ao verso 19. Romanos, capítulo 5, verso 18 e 19. Eu vou dar um tempo para que você possa abrir aí a sua Bíblia, tranquilo. Romanos, capítulo 5, versos 18 e versos 19. Todos acharam? Amém. Diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém? Vamos agora passar para a nossa parte de louvor com cânticos espirituais. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer e te dar estamos nós aqui.
Amém. Queridos, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao verso 7. Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao verso 7. Vai ser a base do nosso estudo nessa manhã. Esperar um pouco para os irmãos poderem abrir. Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, traga-nos a iluminação da Tua Palavra para que possamos, ó Deus, sair daqui, nessa manhã, com o coração cheio, ó Deus, da revigorante unção do Senhor sobre nós. Dai-nos a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse 14, 6 e 7 fala a respeito de um anjo que trazia na sua mão um evangelho. Mas que evangelho é esse? Que evangelho eterno é esse? É uma pergunta que, quando nós começamos a analisar o texto, nós vemos que esse evangelho é um evangelho que traz uma mensagem vinda do céu. E que mensagem é essa? A verdadeira mensagem do evangelho é anunciar o juízo de Deus, proclamar o arrependimento das pessoas e descrever a vitória final de Cristo e de sua igreja. Essa, se você for observar, é a única vez que o termo evangelho aparece no livro de Apocalipse. Quando lemos o objetivo eterno aqui, né, o termo eterno, ele quer dizer que o evangelho aponta para algo atemporal, ou seja, é uma atemporalidade, a permanência da palavra de Deus em todos os tempos. Não é algo que serve só para uma época ou para outra, não. Ela serve para todas as épocas. Então, esse evangelho que o anjo está trazendo aqui é algo que serve tanto para os do passado, como para nós hoje, no presente, e se o Senhor não voltar também para o futuro. Acompanhando o contexto dessa passagem, nós vemos que uma oportunidade final está sendo dada para arrependimento daqueles que estão sobre a terra. Como o texto diz, né? Aqueles que estão assentados ou que se assentam sobre a terra. A cada nação, tribo, língua e povo. É muito interessante como o Senhor deixa claro isso, de que o evangelho não é simplesmente para um povo, é para todos. A palavra do Senhor, como nós lemos aqui, ela é pregada a todos, ela é levada a todos. Então, por isso que é algo que chega ao coração do homem, não importa onde ele estiver. E olhando para esse texto, então, vem uma pergunta no nosso coração. Como podemos identificar, então, o verdadeiro Evangelho de Deus? Ou qual o seu real conteúdo? Qual o seu real objetivo? Irmãos, hoje nós vivemos uma situação em que temos várias raízes aí desse Evangelho sendo pregado. Evangelhos que são pregados de qualquer maneira, de qualquer modo, e isso tem trazido um certo problema, um certo desconforto. Por quê? Porque às vezes você é conflitado ou sofre, né, o conflito de alguém da sua igreja que lhe pergunta por que fulano ensina isso, por que fulano ensina aquilo e nós fazemos dessa forma. Aí você vai explicar, por causa da interpretação da palavra. Nós buscamos a interpretação bíblica, aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, de acordo com o texto lido aqui, nós vemos que, em primeiro lugar, o verdadeiro Evangelho de Cristo
é aquele que nos leva a temer a glória, temer e glorificar a Deus. Verso 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. E o que é esse temer a Deus e dar glória? Quando nós olhamos para o verdadeiro Evangelho de Deus, dentro daquilo que nós temos como nossa única regra de fé e prática, nós vemos que esse Evangelho nos leva a adorar o Criador e não a criatura. Com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. O foco do nosso temor é Deus, não o homem. O homem, como diz a Escritura, ele pode matar o corpo, mas nós devemos temer aquele que, além de matar o corpo, ainda lança a alma no inferno. Ou seja, nós devemos temer a Deus e adorar o Criador, adorar, dar glórias para aquele que criou todas as coisas. Ele é o foco da nossa adoração. O verdadeiro Evangelho também nos leva a reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Deus. O verdadeiro Evangelho é aquele que nos molda e nos mostra o quanto nós somos carentes e dependentes do Senhor. Não ao contrário, não é Ele que precisa de nós, como muitas pessoas pensam e infelizmente até fazem uma certa chantagem com Deus. Mas irmãos, somos nós que precisamos dele. Nós é que dependemos dele. Nós é que somos carentes dele, da misericórdia dele. O verdadeiro Evangelho também nos leva a temer a Deus e a viver somente para a glória dele. Não é viver para a minha glória, não é viver para a minha exaltação, não. Eu vivo para a glória de Deus. O meu caminhar, o meu andar, o meu falar, isso tudo manifesta a glória do Senhor. Ele manifesta em mim a glória daquele que vive e que reina para sempre. Esse é um dos primeiros pontos do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, então, ele não enfatiza a glória ou os direitos do homem, como infelizmente muitas vezes, e nós estamos vendo aí muito isso aí nas mídias e nas redes sociais. Ele não enfatiza a glória do homem, mas ele enfatiza a glória de Deus. Vamos fazer uma reflexão? Nós estamos num mundo onde estamos em constante adoração. Constante adoração é o que nós fazemos diariamente. Ou nós adoramos o Criador, né? Ou eu estou adorando o Deus Criador, ou eu estou adorando o diabo destruidor. Sim, não tem um meio termo ou um terceiro viés, uma terceira saída, uma terceira vertente. Ou eu adoro a Deus, ou eu estou adorando o diabo no meu dia a dia. Observamos então que, ao vivermos para a glória de Deus, eu vivo aquela vida que a Bíblia me ensina. Fidelidade, sinceridade, honestidade, santidade para com Deus, dando testemunho. Assim, irmãos, é viver para com Deus. Então, meu querido, ou nós vivemos para a glória de Deus, ou nós vivemos para dar glória ao diabo. Um outro ponto que eu quero ver com você, estudando com você nessa manhã, é que o verdadeiro Evangelho de Cristo é aquele que nos leva a reconhecer a soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre as catástrofes, sobre o clima, sobre as pessoas, sobre a situação. Ele é soberano. O verso 7, na sua segunda parte, também diz: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, se ele é aquele que fez todas as coisas, ele é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é aquele que tem o controle sobre tudo. Muitas pessoas pensam que Deus ele fez, né, como eu já falei anteriormente, Deus fez o mundo, deu corda e deixou ele para lá. Não, Deus sustenta, irmãos. Deus ele tem o domínio sobre tudo. Nada acontece se não for a permissão de Deus. E o verdadeiro Evangelho não é aquele que diz que a vontade do homem tem que ser feita. Não. O verdadeiro Evangelho não é aquele que diz que tudo que o homem quer tem que ser feito no céu.
Mas o verdadeiro evangelho é aquele que diz que a vontade de Deus é que tem que ser feita, tanto na terra quanto no céu. Somente Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ou seja, Ele é a origem de todas as coisas. Então, segundo o verdadeiro evangelho, Deus é tudo. Tudo. O homem não é nada. Deus é o Criador. O homem apenas a criatura. Deus é o Senhor e o homem é servo. Nunca venhamos a esquecer dessa situação. Nunca venha deixar o seu coração se envaidecer e deixar que você pense que você é algo superior a Deus. Não. Deus é tudo, o homem é nada. Deus é o Criador, o homem é apenas a criatura. Deus é o Senhor, o homem é apenas servo. E uma das grandes doutrinas do verdadeiro evangelho é essa, a soberania de Deus. E essa soberania de Deus ela é exposta tanto na criação, quanto na condução dessa criação, na condução da história, seja na salvação, seja em meio a catástrofes, seja na consumação de tudo, Deus, Ele é soberano. Jamais esqueça disso, meu amado. E por fim, vemos que o verdadeiro Evangelho de Cristo é aquele que nos leva a estarmos preparados para o juízo de Deus. Verso 7 diz assim: pois é chegado a hora do seu juízo. E que hora é essa? A hora que todos nós estaremos diante do Senhor. Nesse contexto, a certeza iminente do juízo de Deus torna-se aí clara. Torna-se claro o chamado ao arrependimento, ou seja, mostrando que isso é crucial na vida do ser humano. Meu querido, não haverá outra oportunidade, é apenas uma. Não tem outra, não tem uma segunda chance. Ou seja, só tem duas escolhas: arrepender-se ou enfrentar as consequências do juízo de Deus. O que você escolhe? Porém, o que nós vemos hoje são muitos pregadores aí, muitas pessoas que levam a palavra do Senhor, que dizem que estão pregando a palavra do Senhor, mas que dão ao povo simplesmente aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que nós precisamos de ouvir. Muitos pregam para entreter, o povo e se sair bem no meio de uma sociedade, não para falar de arrependimento, de mudança de vida. Pregam sobre prosperidade na terra, mas não falam sobre as riquezas do céu ou os tormentos do inferno. E isso é uma evidência clara de que vai acontecer. Falam sobre qualquer coisa, menos sobre pecado e arrependimento. Menos sobre juízo, salvação e condenação. O verdadeiro evangelho, ele não oculta essas coisas. Antes, elas são reveladas e são a ênfase principal desse evangelho verdadeiro. Algumas aplicações para a nossa vida. Querido, qualquer mensagem que não venha enfatizar o temor a Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus e o juízo de Deus, essa mensagem não é o verdadeiro evangelho. Grave bem isso no seu coração. O temor de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus e o juízo de Deus não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não fala em direitos dos homens, mas da graça de Deus. Não fala só em saúde do corpo, mas também do refrigério para a alma que só Cristo pode oferecer. O verdadeiro evangelho não fala apenas em buscar as bênçãos de Deus, mas também em se entregar totalmente e incondicionalmente ao Deus das bênçãos.
para nós fecharmos o nosso estudo. Dentro dos planos de Deus, os falsos pregadores, o falso evangelho não vão prevalecer no final. Mas a palavra de Deus, o evangelho eterno, cumprirá totalmente e fielmente aquilo que lhe foi proposto. A palavra e os seguidores da palavra é que triunfarão no final. Portanto, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Quero fazer nesse momento, antes de nós encerrarmos, uma pergunta reflexiva para você. Que diferença a mensagem do Evangelho tem feito em sua vida? Pense nisso. Muito obrigado. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim.
Irmãos, muito obrigado pela sua atenção, por você estar comigo esse tempo. Convido você também para às 19h30 estarmos juntos no nosso culto, acompanhando aí o sermão da noite. Muito obrigado, tenha um bom domingo e que Deus abençoe a todos. Amém.